Vai repercutir um pouco mais esse contrato aí em São Carlos, mas agora nós vamos para Araraquara falar com o advogado Daniel Mastroianni. Daniel, qual a situação das linhas de ônibus aí em Araraquara? A população tem reclamado bastante, principalmente durante esse período de pandemia. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham a gente. Realmente a situação aqui em Araraquara se repete, né? Meus colegas já falaram muito bem da situação em outras cidades. Aqui é a mesma coisa, né? Mas o que a gente deve, nesse momento, principalmente olhando do aspecto do consumidor como usuário do transporte público, a gente precisa, como consumidor nessa hora, cobrar uma postura mais rígida, tanto do município, quanto propriamente das secretarias de transporte e dessas empresas. É hora do consumidor parar de reclamar só na rede social e buscar um papel mais ativo, passar a reclamar junto às ouvidorias das empresas, reclamar junto ao município, buscar a preservação dos direitos individuais que ele tem, garantidos inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor, pela própria Constituição Federal, buscar esses direitos na Justiça, se reunirem em associações coletivas, buscar o Ministério Público, tá? O Ministério Público tem um papel muito importante nessa hora. O Ministério Público tem um histórico de ações aí contra empresas de transporte público vitorioso, ele tem um histórico vitorioso. São várias ações já, inclusive com danos morais coletivos, que se enquadra muito bem nessa situação de pandemia que a gente está vivendo. O consumidor não pode aguentar calado, ficar submetido a ônibus lotados, tá? Correndo o risco de submeter essa doença que ainda não tem cura e não reclamar. A reclamação tem que sair da rede social, tá? E partir para os órgãos públicos, partir para a justiça, buscar um advogado para que represente-o na justiça. Assim, o consumidor ele vai conseguir fazer com que essas leis, são no mínimo 4 leis aí que preservam os direitos dos consumidores, que essas leis realmente valham, que essas leis tenham uma eficácia e não fiquem só ali no papel. O senhor falou do papel da prefeitura, quer dizer, a gente fica falando de cobrar é um direito do usuário do transporte público, né? Ter um serviço de qualidade, não viajar aglomerado, principalmente nesse período de pandemia, gente. Tá faltando bom senso da prefeitura, né? Poxa vida, não faz nada, não briga pela população, ou seja, tá faltando isso do executivo, né? Exatamente. A partir do momento que o executivo, o município, ele contrata, ele licita, ele dá uma concessão ou uma permissão para aquela empresa fazer o transporte público da cidade, ele tem uma responsabilidade subsidiária em relação àquela empresa, tá? Ele não deixa de ser responsável. O responsável não é só a empresa, o município também é. O órgão público tem que ficar atento, porque ele pode sofrer, inclusive, prejuízos financeiros futuros, caso essas empresas sejam acionadas, tá? E aí, esse prejuízo que a empresa suporta pode ser suportado também pelo próprio município. Daniel, o que a população pode fazer nesse caso, diante de um problema tão difícil que é o transporte público, né? Que é o pessoal aí de baixa renda, geralmente, que usa esse serviço. Há alguma coisa a ser feita? Há muitas coisas a serem feitas, né? Primeiro, a primeira coisa a ser feita é uma mudança na consciência coletiva da população. O brasileiro, principalmente em relação ao transporte público, ele tem que perder essa síndrome de vira-latas, né? De aceitar qualquer coisa que é oferecida. O nosso transporte público, me desculpe a palavra, é um lixo. Não dá nem para comparar com o transporte público de outros países com situações econômicas até inferiores ao Brasil. Não dá para aceitar essa situação. Então, toda essa mudança que os meus colegas falaram, passa por essa mudança na consciência coletiva, para que a gente, como passageiro, usuário, consumidor, faça valer as leis, o Código de Defesa do Consumidor e tenha um papel mais ativo, reclame. Reclame, você é de casa, está usando, está vendo que não está legal, você tem uma ferramenta hoje, você tem um celular com câmera, todo mundo tem, filma a lotação no transporte público, leva essa denúncia para o Ministério Público, para as ouvidorias, tá, do município, busque as ações individuais, se você se sentiu lesado, tanto moralmente quanto até materialmente,
por conta dessa superlotação no transporte público, busque um advogado, entre com uma ação, exija uma indenização junto à Justiça. Esse direito está previsto, tá? Direito à segurança dentro do transporte público, até na própria Constituição Federal, a lei maior desse nosso país. Então, não há por que a gente aguentar mais calado essa situação, tá? Então, vamos lá, vamos ser mais ativos nessa hora, principalmente nesse momento em que a gente está correndo um risco sério de contrair essa doença. Exatamente, o pessoal tem que ir para frente em relação a isso.